Amados irmãos, amadas irmãs, enquanto nós precisamos de fato ficarmos atentos às realidades extraordinárias que agem no ordinário de nossas vidas, Deus extraordinariamente está agindo naquilo que é cotidiano, naquilo que é comum, naquilo que é normal, naquilo que parece não ter nada de novo, ou que parece não estar trazendo nada novo. Na rotina, na repetição, no dia a dia, precisamos entender que ali por trás deste pano de fundo, do que acontece todos os dias, sendo repetitivo, tem um extraordinário de Deus agindo. Tem uma manifestação totalmente além da nossa consciência natural, que está intervindo e interagindo, se manifestando a nós. Se não tivermos aguçados nesse campo espiritual, se não estivermos atentos a este campo espiritual, poderemos dizer como grandes santos: tenho medo da graça que passa e não consigo perceber. Poderíamos dizer como tantos homens e mulheres que, com seu exemplo bíblico ou com seu exemplo de santidade, demonstraram o quanto é preciso ter atenção para conhecer os momentos, as ações, aquilo que há no cotidiano da vida desenrolando para chegarmos ao Reino dos Céus. Como já começamos a ver no finalzinho do tempo litúrgico que estávamos vivendo até ontem, a liturgia foi nos encaminhando para uma expectativa, mas não uma expectativa qualquer. Era uma metodologia, uma forma pedagógica de passo a passo nos fazer começar a refletir e pensar na manifestação extraordinária de Deus, olhando e tendo como visão final a parousia, a eternidade, o céu, que é um desejo de cada um de nós, ou pelo menos deveria ser. Todos nós cristãos católicos que vamos à missa, deveríamos ou devemos ter o desejo de entrar no paraíso, na Jerusalém Celeste, no reino dos céus, no reino de Deus. Todos nós deveríamos ter um sonho, e esse deveria ser o nosso maior sonho, o nosso maior projeto, a nossa maior inclinação: desejar viver eternamente na presença de Deus, gozando estruturalmente e fora das suas estruturas de tudo aquilo que Deus preparou para os benditos. Nosso maior projeto, nosso maior plano, nossa maior inclinação, nosso maior sonho não é financeiro, não é em meio ao poder, não é em meio ao ter, e nem muito menos em meio ao ser, ou pelo menos não deveria ter. Se o seu projeto, se o seu plano, se o seu sonho maior e mais importante é se tornar alguém nesta vida, é ter muito dinheiro, ainda que seja para ajudar a outros, é ter a condição e a capacidade mas não há nada de extraordinário ou além daquilo que se vive aqui, meu irmão, você deixou de ser cristão católico e não percebeu. Se o seu maior sonho, seu maior projeto, sua maior dedicação está em ser alguma coisa nesta vida, você deixou de ser cristão católico e não percebeu que você já não é mais cristão católico. Se não existe em você um anseio profundo em viver na presença de Deus eternamente, você está no lugar errado.
você está perdido. E não adianta comungar o corpo de Cristo ou vivenciar qualquer outra experiência se o seu maior sonho e projeto não for em ser de Deus e viver inteiramente com Deus por toda a eternidade. Podemos ter muitos sonhos, podemos ter muitos desejos, e é salutar que o tenhamos. É importante que tenhamos sonhos e desejos aqui. É importante que pensemos e construamos aqui nesta vida, nesta terra, muitas coisas, até para podermos fazer a caridade, até para podermos fazer o bem ao outro, até para podermos fazer a diferença, sendo sal da terra e luz do mundo em meio a tantas situações. Mas o maior sonho que você nunca pode deixar de sonhar é em ver Deus face a face, em experimentar a presença total e absoluta de Deus. Se em algum momento da sua vida você perder este rumo, pode ser que a sua alma adoecida já não está mais aguentando aquilo que o seu corpo foi se perdendo, como diz a segunda leitura da Santa Missa hoje, em tantas coisas. Neste primeiro domingo do Advento, onde estamos sendo preparados numa expectativa dupla, como há 10 anos e quase um pouco mais falamos, é preciso que nós entendamos que esse tempo inicial do Advento é um tempo de expectativa do Senhor, o Cristo ungido, que se manifestará a nós de maneira plena, para de fato virmos a experimentar esta eternidade. Mas, como no tempo de Noé, muitos deixaram de sonhar com o extraordinário de Deus e se perderam em meio às coisas da vida, comendo e bebendo, dando-se e recebendo, e não perceberam aquilo que estava acontecendo à sua volta. Há muitos que, se o dilúvio viesse hoje, não estariam sobre suas arcas e poderiam ser arrastados pelas águas, como já tem sido arrastado pelas águas que têm roubado muitos dos que são de Deus e perdido muitos dos que estão dentro de nossas comunidades. Há muitas pessoas dentro de nossas comunidades sendo empurradas pelas correntes que nos roubam da experiência de Deus. Há muitos dentro de nossas comunidades que se perderam em meio a fofocas, intrigas, maledicências, mas mais do que tudo, querendo justificar-se naquilo que vivem ou no que querem viver. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo é possível que eu vivo de fato. E diante de Deus, sem uma preocupação do dia que virá, sem uma preocupação se eu vou ser ou não arrastado pela água, porque quem se preocupa se será ou não arrastado pelas correntes das águas do dilúvio, acaba não se preocupando com aquilo que é essencial. O essencial não é simplesmente comer e beber, dar-se e receber o tempo todo, mas o essencial hoje é ter o equilíbrio, é estarmos numa balança, equilibrando a nossa vida, até que o peso pendente seja de um grau de santidade, do querer de Deus e do vivenciar na presença de Deus de tal maneira equalizada e equilibrada, sem doença mental, que de fato sejamos segundo o coração e a vontade de Deus. Somos de fato convidados hoje a mais do que acender uma vela roxa para nos lembrar da penitência, a mais do que acender uma vela roxa para lembrar e para nos chamar a pensar e refletir de que a luz de Cristo precisa nos iluminar em todo o tempo de nossa vida para sermos aquilo que de fato temos que ser. Enquanto muitos se preocupam em ornar os templos, em estereotipar as coisas, nós cristãos católicos devemos ter uma preocupação em, ao sermos aglutinados como um povo de Deus,
de fato termos uma coerência para pertencer a este povo e não ficarmos bicando e machucando uns aos outros. Se nós que estamos dentro da arca, se nós que estamos dentro da casa, na morada do Senhor, ainda insistimos em ter um comportamento de quem se arrasta no dilúvio, quem sobrará? Sobrará pó sobre a terra? Sobrará água no deserto? Teremos algum oásis ou alguma nascente que poderá saciar a nossa sede? Haverá alguma cordonias e alguma nave saciará a nossa fome? Será que poderemos experimentar de fato o extraordinário de Deus, se o seu povo não o quiser? E se a voz de Deus se calar, que voz irá gritar? Se a presença de Deus for escondida, como poderemos enxergar o caminho a andar? Que veredas poderemos consumir? Ou por que caminho poderemos andar, se nós que somos os faróis deste tempo específico, nesta hora específica, não ficarmos e vivermos de fato na coerência plena daquilo que somos chamados a viver? Há muita gente que nos seus projetos organizacionais colocaram cada caixinha no seu devido lugar, organizaram e ornamentaram a casa belíssimamente, mas esconderam a poeira debaixo do tapete, embolaram a roupa no final da gaveta, esconderam os frascos mais betumados no final da penteadeira, se é que ainda existe penteadeira. É preciso que nós tomemos a consciência de que tudo que nós fazemos não é para agradar ou desagradar a, B, C ou D. E nem é para agradar ou desagradar a Deus também. Mas tudo que nós fazemos precisa ser um gesto de coerência de quem deseja evoluir, de quem deseja amadurecer. E evoluindo e amadurecendo, abrir os olhos, enxergar e dizer: Abá, ó Pai, como és maravilhoso, como és potente, e como eu posso aqui já organizar as minhas gavetas, a minha penteadeira, tirar o tapete para quarar, desesconder a poeira e encontrar a felicidade de fato, segundo aquilo que o Senhor me chama. Podemos antecipar a felicidade eterna, podemos antecipar a alegria deste céu, podemos antecipar a manifestação de Deus, porque a salvação está perto de nós. Se será daqui a 1000 anos, ou se será nesta noite, não importa, mas ela está agora, neste momento, junto de nós. Segure aqueles que quiserem segurar, vivam aqueles que quiserem viver, experimentem aqueles que quiserem experimentar, sejam arrebatados aqueles que assim o fizerem. Mas volto a dizer, não é um desequilíbrio, uma loucura que a gente vê muitas vezes acontecendo. Nada disso. É um equilíbrio, é uma equidade. A salvação para aqueles que começam a experimentar dão uma base sólida e equilibrada de uma pessoa que de fato demonstra uma coerência de vida, uma realidade afetiva e emocional bem trabalhada, uma condição de amar, de ser misericordioso e de viver de forma diferente com aquilo que o dilúvio deseja destruir. Enfim, sem me alongar muito mais nesse primeiro domingo do Advento,
sem me alugar muito mais nesse primeiro domingo, que nós somos convidados a nos prepararmos e a organizarmos e reorganizarmos a nossa vida. Eu só queria que você lembrasse: aquele que te ama, Ele é fiel, está do seu lado 24 horas por dia. Aquele que te ama e é fiel, todos os dias, bate a sua porta e diz: deixa-me estar contigo. Eu sei que tudo está difícil, não te prometo facilidades e nem te prometo transformar a sua dor, só te prometo vivê-la com você, estar com você. E a pergunta neste dia de hoje é: o que é melhor? Viver a sua dor solitário, ou com alguns amigos e familiares, ou vivê-la com a presença do eterno Deus que tanto te ama? É mais fácil viver a dificuldade financeira sozinho com Deus. É mais fácil viver a frustração de não ter se tornado aquilo que sonhou sozinho ou com Deus. É mais fácil viver a dificuldade profissional, afetiva, emocional, a solidão de todas as formas sozinho ou com Deus. É mais fácil viver as dificuldades da vida sozinho com Deus. É mais fácil viver o sofrimento e a angústia de não conseguir vencer um pecado, um espinho na carne, uma dificuldade sozinho com Deus. É mais fácil encontrar as suas debilidades, suas falhas sozinho com Deus. Quando respondermos isso, e quando entendermos o caminho de um Deus que não me olha pelo que eu faço, mas Ele quis me amar não pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, não pelo que eu posso, mas por uma escolha íntima, única dEle, independente do que eu seja, independente do que eu me tornei, independente do que eu fiz na minha vida. Ele quis, me escolheu, me amou, me ama profundamente e insiste todos os dias a caminhar 24 horas na minha vida comigo e contigo. E a pergunta é: sozinho com Ele? Se é com Ele, não façamos desse domingo só um advento, só uma expectativa. Mas nesse advento, nessa expectativa, criemos a possibilidade, a certeza, mais do que a esperança, de estar, de ser e de contemplar esse amor que infinitamente se faz presente em nossa vida e nos ama como tal. Somos do povo chamado por Deus, do povo escolhido, que Ele trouxe e amotinou para subir a arca, do qual somos chamados mais do que olhar para longe, esperando somente uma plantinha verde que virá na boca de uma pomba. Somos chamados a viver aqui nesta arca que estamos, construir aqui, estar com Ele, mais do que viver uma expectativa, viver uma certeza plena. Ele permanece conosco. É o nosso guarda, é o nosso defensor, é o nosso escudo, mas nós o somos nele, com Ele e por Ele, e assim devemos aprender a viver. Que esse advento nos faça e impulsione cada vez mais a entender o mistério do que é fazer o céu realidade.